Beleza, gente? Vamos continuar então? Então, ó, o que a gente viu na primeira parte? Existe a força de atrito dinâmico, a força de atrito estático. O que a gente concluiu? Precisa ter irregularidade, certo? O que a gente concluiu também? Que a força de atrito ela é contrária à tendência de movimento. Perfeito. Se a tendência do movimento é para a esquerda, a força de atrito vai estar apontando para a direita e assim por diante. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, vamos então ver a fórmula da força de atrito logo de uma vez? Então nós temos duas forças de atrito. Nós temos a estática e nós temos a dinâmica. A fórmula das duas é exatamente a mesma. O que muda é o conceito de cada uma. Tá bom? Então vamos lá. Força de atrito estático. A força de atrito estático, o símbolo é força F, AT, E. Claro, a gente coloca aqui a flechinha em cima. Força de atrito estático. Então, primeira coisa, a força de atrito estático, ela impede que o corpo saia do lugar. Tá bom? Então, se tem alguma força tentando tirar o objeto do lugar, a força de atrito estático, ela impede que o objeto saia do lugar. Tudo bem? Essa é a primeira ideia. E também ela impede o deslizamento. Tá bom? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um bloquinho aqui no quadro desenhado para vocês, só que eu vou desenhar aqui no bloquinho algumas coisas, mas primeiro eu quero pensar nessa cadeira que eu coloquei aqui. Ó, Danilo, o Danilo vai baixar a câmera aqui na cadeira. Então, aqui eu tenho a cadeira e a cadeira tem os seus pezinhos aqui no chão. Ótimo. A cadeira está parada agora. Eu não estou aplicando nenhuma força sobre a cadeira. Então, se eu não estou aplicando nenhuma força sobre a cadeira, eu posso falar para vocês que a força de atrito estático é zero nesse momento. Tá, agora, galera... Tá, aí eu não vou tirar essa cadeira do lugar agora, né? Porque... Não, Danilo, eu vou tirar ela assim, vai. Participação especial do Danilo, gente. O Danilo ficou chateado. Não. Vamos lá. Galera, não é que o Danilo é pesado, é eu que não sou forte o suficiente. Certo? É o seguinte. Eu estou aplicando uma força agora sobre a cadeira. Tudo bem? Eu estou aplicando uma força sobre a cadeira. Só que a força que eu estou aplicando sobre a cadeira não é suficiente para tirar ela do lugar. Porque enquanto eu estou aplicando uma força para a sua direita, enquanto eu estou aplicando a força para a sua direita, existe uma força de atrito apontando para a esquerda, impedindo o movimento. Só que acontece o seguinte, eu estou aumentando a força, até que chega o momento que eu consigo tirar ela do lugar. Até que eu tire ela do lugar, está atuando a força de atrito estático. Então vamos lá. Eu apliquei uma força F para a direita. Enquanto eu aplicava uma força F para a direita, surgia a força de atrito entre o objeto e a superfície. Só que essa força de atrito, vou colocar um E aqui, ó, era um atrito estático. O bloquinho não saía do lugar. Mas, olha o que eu coloquei, ó, mas a força de atrito, gente, ela é uma força que varia o valor. A força de atrito estático, ela tem um valor máximo, mas ela varia em valor, ela varia em módulo, e também ela tem um valor máximo. Valor máximo. Lembra que eu falei para vocês? Eu estou aplicando uma força aqui. Só que a cadeira não está saindo do lugar. Eu estou aumentando a força. Até que chega num valor limite, onde eu tiro a cadeira do lugar. Então vamos lá, primeira coisa. A força de atrito estático muda o seu valor. Na iminência de tirar a cadeira do lugar, no instante antes de tirar a cadeira do lugar, eu chego no atrito estático máximo. Tá bom? Então vamos calcular aqui. Deixa eu tirar aqui agora. Galera, ó, a força de atrito estático máxima, ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. O coeficiente de atrito estático, esse E, coeficiente de atrito estático, ele não tem unidade, ele é adimensional, o exercício vai dar.
tá bom? É o número menor do que 1. 0,1, 0,2, 0,5 e assim por diante. E N é a força normal. Força normal. Então eu posso falar para vocês que a força de atrito depende da força normal. Então vamos lá. O que eu consigo calcular? Eu consigo calcular a força de atrito estático máxima. Então quando o exercício fornece o atrito estático, com esse valor você calcula isso daqui. A força de atrito estático máxima. A força normal é dada em newtons. Então a força de atrito também é dada em newtons. Então vamos lá, digamos que para essa cadeira, a força de atrito estático máximo vale 50 newtons. Tá bom? Digamos que eu calculei e deu 50 newtons. Se eu aplico 10 newtons, eu não consigo tirar a cadeira do lugar. Se eu aplico 30 newtons, eu não consigo tirar a cadeira do lugar. Eu só consigo tirar a cadeira do lugar quando eu aplico uma força 50 newtons ou mais. Quando eu conseguir aplicar exatamente 50 newtons, eu consigo tirar então a cadeira do lugar. Significa que, quando eu aplico 10 newtons, no momento em que eu apliquei 10 newtons, supostamente, gente, eu estou falando que a minha força de atrito vale 50, tá? Digamos que ela vale 50. O atrito máximo. Digamos que o atrito máximo vale 50. Eu apliquei 10 newtons. Eu consigo tirar a cadeira do lugar? Não. Mas nesse momento, quanto que vale o atrito? 10 newtons. Porque é a força que está se opondo à minha força que está sendo aplicada. Só que 10 newtons é o máximo? Não. Agora eu aplico 20 newtons. 20 newtons eu tiro a cadeira do lugar? Não, porque o atrito, a força de atrito estático máxima é 50. Eu apliquei somente 20. Quanto que vale a força de atrito? 20. Só que é o atrito estático máximo? Não, porque é somente 20. Apliquei 30 newtons. 30 newtons tiro a cadeira do lugar? Não, porque o máximo é 50. Mas nesse momento, quanto vale a força de atrito estático? 30. Apliquei 50 newtons. Tiro a cadeira do lugar? Começo a tirar a cadeira do lugar. Nesse momento, quanto que vale a força de atrito? 50 newtons que eu apliquei. Tá bom? Então, gente, a força de atrito estático, ela pode ser maior ou igual a zero, se eu não estou aplicando força nenhuma, e ela pode ser menor ou igual ao atrito estático máximo. Trocando em miúdos, se o exercício deu o valor do coeficiente, deu o valor da força normal, você vai calcular o coeficiente, você vai calcular a força de atrito estática máxima. Simples assim. Significa que qualquer força menor do que a máxima não tira o objeto do lugar, e essa força que está sendo aplicada é a força de atrito também, só não é a máxima. No final da aula eu faço um exemplo com vocês com números. Tá, esse é o conceito de força de atrito estático. Quando então vamos lá, professor. Se a minha força de atrito estático máxima vale 50, quando eu apliquei 50 newtons, eu tiro o objeto do lugar? Tira. Aí você começa a deslizar. Quando você começa a deslizar, já não é mais atrito estático, é atrito dinâmico. Então, quando a força que eu estou aplicando no corpo supera o atrito estático, se torna atrito dinâmico. Então, força de atrito dinâmico é F, AT, um Dzinho. Ou pode ser também força de atrito cinético, tá bom? Pode aparecer o Czinho também. Gente, eu estou colocando o E, às vezes, de estático, o C de cinético ou D de dinâmico, só que não necessariamente você tem que ficar carregando isso toda hora, tá bom? Então, a força de atrito dinâmica, ela é diferente da estática. Do estático, muda de valor até chegar no máximo. O dinâmico, não muda de valor. A fórmula é a mesma. A força de atrito dinâmica ou cinética, tanto faz, é igual coeficiente de atrito dinâmico ou cinético vezes a força normal. Tá. Imagina que você está tentando tirar um guarda-roupa do lugar. Você começa a empurrar o guarda-roupa, você começa a aplicar uma força. No começo você consegue tirar o guarda-roupa do lugar? Não. Aí você vai aumentando a força que você vai aplicando, até que você consegue tirar o guarda-roupa do lugar.
Gente, esse gráfico quer dizer exatamente isso. Você começa com uma força 0. Aí você vai aumentando a força que você está aplicando. Está aumentando, 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 aumentando. Até que você chega em um ponto, você aplicou uma força tão grande que você consegue tirar o guarda-roupa do lugar. Quando você tira o guarda-roupa do lugar, é mais fácil deslizar. Não sei se você já passou por isso. Você está tentando empurrar um objeto. No começo é difícil. Quando você consegue colocar o objeto em deslizamento, em movimento, depois fica fácil. Ou seja, aqui no eixo Y eu tenho a força de atrito. Eu vou aumentando a força, aumentando, 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 até que chega no ponto máximo. Esse ponto máximo aqui, ó, aqui, é o que eu chamo de força de atrito estático máximo. Quando eu chego nesse ponto mais alto, depois fica fácil e a minha força assume um valor constante e menor. Aqui, ó, eu tenho o valor da força de atrito dinâmico ou cinético. Ou seja, o atrito dinâmico é menor do que o atrito estático. Para isso acontecer, a força normal não muda, então eu posso concluir que o atrito estático sempre é maior do que o atrito dinâmico ou cinético. Beleza então, gente? Ó, eu diferenciei para vocês o atrito cinético, dinâmico, do atrito estático. Vamos ver se você se lembra, se você entendeu. Vamos dar um feedback. Eu tenho atrito cinético e tenho atrito estático. Qual dos dois pode mudar de valor? Cinético ou estático? Estático. O cinético sempre vai ser o mesmo valor. Tá. O atrito estático tem um valor máximo, então ele vai mudando até chegar no valor máximo. Perfeito? O valor máximo do estático e tem o atrito dinâmico. Entre os dois, qual sempre vai ser o maior? O estático, tá bom? Vamos aplicar uns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um bloquinho aqui que pesa 10 kg e esse meu exemplo eu tenho dois atritos. Eu tenho dois coeficientes de atrito, um valendo 0,5 e o outro valendo 0,3. Qual é o estático, qual é o cinético? O maior sempre é o estático. O menor sempre é cinético. Cinético ou dinâmico, tanto faz. Aí o que acontece, gente? Eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha. F é a força que vai ser aplicada no bloquinho. Dependendo do valor da força aplicada no bloquinho, eu quero verificar qual é a força de atrito, qual é a aceleração e qual é o resultado disso. Se vai ter movimento, se não vai ter movimento, se vai ser acelerado, se vai ser retardado e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. Nesse bloquinho, tem força-peso? Tem. Força-peso está apontando para baixo. Tem força normal? Tem. Força normal apontando para cima. Tá. E pode existir força de atrito? Pode. Eu vou verificar a força de atrito em cada caso ali. Primeiro que o exercício deu para mim, os coeficientes. Eu vou verificar qual é a força de atrito estático máximo e o dinâmico. Vamos lá. Força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente vezes normal. É igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal, nesse caso, vai ser igual ao peso, tá bom? Então, força de atrito estático máximo é igual. Quanto que vale o coeficiente de atrito estático? 0,5. Quanto que vale a normal? É a força-peso. Peso é igual a mg, tudo bem? A massa vale 10, a aceleração da gravidade também vale 10. 10 vezes 10, 100. 0,5 vezes 100, 50. Tá. Então eu sei que a força de atrito estático máximo vale 50 newtons. Enquanto isso, vou colocar aqui em verdinho. A força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente que vale 0,3. Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó, só para ficar dividir. 0,3 vezes a normal, que vale 100. Então, a força de atrito dinâmico é igual a 30 newtons. Então, perfeito.
Calculei o atrito estático máximo, 50. Atrito dinâmico, 30. Tá bom? Aí eu vou colocar para vocês aqui algumas forças. O Danilo vai dar um pause, tá? Eu vou completar algumas coisinhas aqui, aí vocês já vão pegar meio que preenchido. Beleza, gente? Tá completinho aqui algumas informações, só para você não ficar perdendo muito tempo. Tá? Então é o seguinte, ó, eu vou considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações. 6 situações. Galera, é o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei os números que eu queria. Eu tenho 6 situações onde eu estou aplicando forças diferentes. Então, eu estou empurrando o objeto de 10 kg. Eu estou empurrando o objeto de 10 kg aplicando uma força F. Tá bom? Estou aplicando uma força F. Quando eu aplico uma força F igual a 0 newtons, ou seja, eu não apliquei força nenhuma, quanto que vale a força de atrito? 0. Pensa, a cadeira está parada. Eu não estou empurrando ela. Quanto que vale a força de atrito? 0. Deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu fazer de verdinho. 0. Quanto que vale a aceleração? Gente, se eu não estou aplicando força nenhuma, a força resultante é igual a 0, a aceleração ela é igual a 0. Deixa eu ver que desenho que eu fiz. Tá. Se a força que eu aplico é 0, a força de atrito é igual a 0, a aceleração é 0, o meu bloquinho está em repouso. Ou seja, o meu bloquinho, ele está paradinho. Tá bom? Ele está em repouso, a velocidade dele é igual a 0. Tudo bem. Estou aplicando uma força igual a 5 newtons. Gente, comecei a aplicar uma força igual a 5 newtons. Só que a minha força de atrito estático máximo vale quanto? 50. Significa que para tirar esse objeto do lugar, eu tenho que aplicar uma força de no mínimo 50 newtons. Para começar, para estar na iminência. Então significa que quando eu aplico 5 newtons, quando eu aplico 40 newtons, eu não tiro o objeto do lugar. Só que, quando eu estou aplicando 5 newtons, para que o objeto não saia do lugar, a força de atrito contrária tem que ser de 5 newtons, para que o objeto fique parado. Então a força de atrito nessa situação é 5 newtons. Se o objeto não sai do lugar, a aceleração é igual a 0, ele ainda está em repouso, tá bom? Meu bloquinho ainda está em repouso, velocidade igual a 0. Quando eu aplico uma força de 40 newtons ainda é menor do que o atrito estático máximo, ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar, a aceleração é igual a 0. Só que se eu estou aplicando 40 newtons, se não existisse força de atrito, o objeto ia sair do lugar. Se eu estou aplicando 40 newtons, uma força contrária, também valendo 40 newtons, faz com que o objeto fique parado. Então a minha força de atrito é 40 newtons. Só que, e quando eu aplico exatamente 50 newtons? 50 newtons é exatamente o valor do atrito estático máximo. A força de atrito nesse momento vale 50, só que nesse momento ela é a máxima, tá bom? A força que eu estou aplicando ainda é igual à força de atrito. A minha aceleração ainda vale 0. Aqui o meu objeto está em repouso. Aqui ele ainda está em repouso. Com velocidade igual a 0. Só que aqui, quando eu estou aplicando uma força exatamente, uma força F valendo 50 newtons, eu estou na iminência do movimento, tá bom? Ele está quase se movimentando. Tá bom. Apliquei 50 newtons, eu estou aumentando a minha força. Agora eu estou aplicando 60. Gente, 60 newtons, vamos lá, 60 newtons é exatamente um valor maior do que 50. Ou seja, 60 newtons eu já superei o atrito estático máximo. Se eu já superei o atrito estático máximo, significa que ainda existe força de atrito? Sim, só que não é mais estático. Agora é o dinâmico, cinético. Quanto que vale o atrito agora nesse momento? 30.
A partir desse momento, a força de atrito vale 30 newtons. Beleza? Pode ter aceleração? Sim, pode ter. Ó, vem aqui comigo. Quando a minha força F vale 60 newtons. Eu tenho aqui o meu bloquinho. A minha força F está apontando aqui para a direita. E esse bloquinho está deslizando. Significa que a força de atrito está apontando para a esquerda. Eu tenho duas forças e o bloquinho está se movimentando. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? É a força F para a direita menos a força de atrito para a esquerda. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que vale a força F? 60. Força de atrito vale quanto? 30. Quanto que vale a massa? 10. Aceleração, vou descobrir. 60 menos 30? 30. É igual a 10 vezes a aceleração. Quanto que dá a aceleração? 3. A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então agora, nesse momento, a minha aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. E ele não está mais em repouso, ele está em movimento retilíneo uniformemente variado, porque a aceleração é constante. Então significa que agora o meu bloquinho, eu posso desenhar para vocês, já está desenhado ali, mas tem uma força F apontando para a direita, enquanto eu tenho uma força de atrito apontando para a esquerda. Beleza, gente? E para terminar, e quando eu aplico 30 newtons? 30 newtons é exatamente igual à força de atrito dinâmico, tá bom? Estou aplicando 30 newtons. Depois, galera, depois que eu supero o atrito estático, tá bom? Depois que eu supero o atrito estático, eu consigo tirar o objeto do lugar. Se a minha força é maior do que a força de atrito dinâmico, o objeto ele caminha acelerado. Depois que o objeto está em movimento, tá? Ele está em movimento. Se a força que eu aplico é igual à força de atrito dinâmico, ele está em movimento e as duas forças são iguais, ele continua em movimento, só que com aceleração igual a zero. É um movimento retilíneo e uniforme. Então vamos lá. Ó, a força de atrito, depois que eu passei a minha barreira, ela se mantém constante. A minha força de atrito continua valendo 30, porque eu já passei a minha barreira. Eu estou aplicando 30. A força de atrito é contrária, também vale 30. 30 menos 30 dá zero. Se a força resultante é igual a zero, a aceleração é zero e o meu corpo se encontra em movimento retilíneo e uniforme, porque a aceleração é zero e a velocidade é constante, CTE. Beleza, gente? Ó, essa tabelinha que eu montei com vocês, ela expressa bem o seguinte. Eu estou aplicando uma força até chegar no atrito estático máximo. Cheguei no atrito estático máximo, está na iminência do movimento. Aí depois que eu passo do atrito estático máximo, a minha força de atrito vira dinâmica na hora. Se eu estou aplicando uma força maior do que o atrito dinâmico, o meu corpo tem aceleração. Se eu estou aplicando uma força igual ao atrito dinâmico, o meu corpo está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Beleza? É isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Só tem um caso, deixa eu aproveitar, só tem um caso a mais que eu queria mostrar para vocês. Porque é o seguinte, deixa eu aproveitar o tempo, rapidão. Nós aprendemos até agora plano inclinado, bloquinho sendo puxado por um fio, tudo sem atrito. Agora, gente, tudo o que nós aprendemos, a partir de semana que vem, tem força de atrito. E eu quero fazer um primeiro caso com vocês aqui, ó. Digamos que eu tenho um bloquinho. Esse aqui é o exemplo 2. Exemplo 2. Para terminar, tá bom? Digamos que eu tenho aqui um bloquinho e tem um fio puxando esse bloquinho. Aí eu digo para vocês que existe o coeficiente de atrito. 0,1. Eu só dei esse valor para vocês. E eu estou falando para vocês que esse bloquinho está sendo puxado. Esse bloquinho tem massa igual a 10 kg.
e que a aceleração dele vale 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Aí eu falo para vocês o seguinte, se eu estou puxando esse bloquinho, existe uma força de tração. Aí eu pergunto, quanto que vale a tração no fio se tem aceleração? Quanto vale a tração no fio se tem aceleração? Galera, tem atrito? Tem. O exercício falou se é atrito cinético ou dinâmico? Não. Mas ele deu esse valor? Deu. Então utiliza ele. Esse bloquinho está sendo deslizado? Sim. Então é atrito cinético ou dinâmico? Perdão. É atrito cinético ou estático? Se o bloquinho está deslizando, é atrito cinético ou estático? Cinético, galera. Se o bloquinho está deslizando, é atrito cinético. Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos lá. Quem que é força resultante? Quem está para a direita menos quem está para a esquerda. Se a tração está puxando para a direita, o atrito está para a esquerda. Simples assim. Ou seja, tração menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Tração é o que eu quero calcular. Atrito. Quem é atrito? É coeficiente vezes normal. Quanto que vale a massa? 10 kg. Quanto que vale a aceleração? 1. Tração. Quanto que vale o coeficiente? 0,1. Quanto que vale a normal? A normal é o peso. Peso é 10 vezes 10, 100. Isso é igual a 10 vezes 1? 10. Tração menos 0,1 vezes 1, 0,1 vezes 10, 1 vezes 100, 10. Isso é igual a 10. Menos 10 vai para o outro lado positivo. Tração é igual a 10 mais 10. Tração é igual a 20 newtons. Beleza, galera? Já passei aqui o primeiro caso para vocês, que é um bloquinho sendo puxado por um fio contendo atrito. Beleza? Galera, toda vez que for necessário, assiste novamente a aula, fica à vontade, tira suas dúvidas no fórum também, pega no Ava as tarefinhas e partiu estudar. Falou, gente!